Hoje eu vou trazer um assunto aqui para você que é a diferença entre alienar e sublimar. É um assunto de psicanálise, tá? Um pouquinho técnico, mas que a gente usa esses recursos o tempo inteiro na nossa vida. Quando a gente fala, né, de suportar o dia a dia, quando a gente vive e encontra aí algumas dificuldades, a gente tem mecanismos naturais de conseguir lidar com isso. Quando você sublima alguma coisa, você se distancia. Então, por exemplo, você, sei lá, numa manhã de trabalho, foi bombardeado com notícias. E assim, foi uma atrás da outra, sabe? E você fala, meu Deus. Aí você levanta e vai lá tomar um café. Você sabe que com o café você não vai resolver nada, entendeu? Mas o fato de você levantar e tomar um café, você saiu daquele contexto. Então você está sublimando aquilo. Você vai voltar, você vai resolver, mas momentaneamente você dá aquele suspiro, sabe? Você toma aquele ar. Tem pessoas que, com a pressão do dia a dia, e aqui eu falo pressão não necessariamente externa, porque tem pessoas que têm uma pressão interna muito grande, né? Um nível de exigência, um nível de perfeccionismo muito alto. Então essa pressão interna, que muitas vezes pode até ser maior do que a pressão externa, faz com que a pessoa aliene. E o que é estar alienado? É quando a pessoa sai da realidade e não volta. E não volta. Então você saiu, alienou, a pessoa tá alienada. Então onde que tá? Não sei, sumiu, surtou, né? Então, algumas vezes um subterfúgio pode ser usado, por exemplo, drogas, né? Álcool, uma pessoa que tem esses surtos e que some, né? Então, o que está acontecendo? É tão insuportável viver naquela realidade que eu alieno. Então, eu escolho viver num mundo, num universo paralelo a isso, porque lidar com esse nível de realidade não é cabível. Então, sublimar é algo saudável e é algo que a gente precisa saber fazer. Então você se distancia um pouco e volta, resolve, distancia um pouco e volta. Como você faz isso? Encontrando formas, mecanismos de aliviar essa pressão. Então, o descanso é muito importante. Tem pessoas que trabalham, né, de domingo a domingo, tá? Então, parar, descansar um pouco. Tem pessoas que gostam de ir pra praia, faz um bate-volta ou passa uma tarde diferente, vendo ali o campo ou num parque. Atividade física pode servir, né? Então, eu tenho pra mim que a corrida, que é o que eu mais faço, né? É um momento onde eu coloco todas as os meus pensamentos em ordem, porque geralmente eu tô em silêncio, eu não corro com nenhum fone de ouvido, nem nada. Então, assim, a gente vai encontrando nessa caminhada algumas formas de tornar mais suportável. E esse é um recurso que o adulto tem, né, pra continuar sempre. Porque vamos lá, vamos pensar. Qual que é a alternativa da vida? Não estar aqui. Então, assim, que isso não seja pensado. Porque se a pessoa estiver pensando nisso, o quão duro é, o quão difícil, o quão insuportável, o quanto seria melhor não estar mais aqui. Temos um sinal de alerta vermelho. Esse tipo de pensamento não é construtivo, pelo contrário. Esse tipo de pensamento só vai crescer e a pessoa vai ter ideação suicida. Então, assim, é importante estar atento, calma.
respira, tem jeito, né? Só não tem jeito para uma coisa e assim, como que a gente consegue lidar com isso? Então, diminuir o ritmo, né? Quais são as alternativas de resolução? Se você não está conseguindo enxergar sozinho, será que não está na hora de chamar uma pessoa que seja especialista para ver o problema de uma outra forma? Ou dar soluções que você nem tinha pensado? Então, assim, existem mecanismos que te auxiliem, né? Eu tenho, para mim, que acreditar em Deus é essencial. Respeito a tua crença, respeito o que você vive, tá? Não tô aqui para convencer ninguém, que fique claro isso, mas acreditar é muito, muito confortável. Acreditar em Deus, no fundo eu acho que assim, a gente escolhe, né? Você acredita sim ou não, é uma escolha. Eu escolho acreditar, eu escolho não acreditar. Porque a gente tem ali argumentos dos dois lados. Argumentos tem dos dois lados, mas eu realmente escolho, e tô falando aqui declaradamente, porque cheguei a essa conclusão, tá? Não vou te convencer, não, mas eu escolhi não acreditar. Me convença. Não, eu não vou conseguir. Se você já teve essa escolha, quem sou eu, né? Mas eu vou te falar, traz muito conforto. Por que eu tô falando isso? Porque viver vale a pena. Às vezes é um pouco mais desafiador, e eu pego aqui todos os dias casos de pacientes que passam em psicanálise e que trazem assuntos diferentes e que trazem problemas diferentes, enfim. Então, assim, formas da gente sublimar temos. Desde você escutar uma música, até você ir para um lugar que você gosta, até você montar uma rotina que te permite um pouco mais de flexibilidade. Então, assim, são formas, né? Quando você passa a alienar, sinal vermelho também. Ou quando você passa a pensar que talvez viver não valha a pena, também é um sinal bem vermelho. Então, assim, como identificar, né? Como vigiar esses pensamentos? A gente tem que fazer esse rastreio constantemente para saber a qualidade, né? Das nossas ideias e para onde que a gente está norteando ali as nossas ações. Eu vou ficando por aqui. O pensamento de hoje, a reflexão de hoje é essa diferença entre sublimar e alienar. Sublimar podemos fazer com uma certa frequência, mas alienar, geralmente a pessoa aliena e vem aí acompanhada de algum tipo de surto, né? E compromete também a vida de quem está ao lado dessa pessoa, porque uma vez que ela não está instalada na realidade, compromete a vida dos mais próximos. É a mesma coisa, uma pessoa tá doente na família, acaba comprometendo os outros também. Uma pessoa nunca adoece sozinha. E eu tô falando aqui de uma questão mental, né? Muitas vezes a pessoa fica, a doença é física, mas existem doenças que são mentais. Então é como se a realidade estivesse aqui, e quanto mais distante dessa realidade eu tô, mais eu alienei. Então mais eu tenho esse foco distorcido do que realmente acontece. E aí você vai criando uma realidade totalmente paralela, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum conhecido que esteja passando por isso, talvez agora você tenha um pouco mais de recurso para conseguir identificar e começar a ajudar essa pessoa. Eu vou ficando por aqui e eu espero você no nosso próximo vídeo.